Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser o vídeo que vocês mais me pediram lá no Instagram, que acho que de 20 vídeos, 15 foram esse pedido, que é a reação dos meus pais, do Felipe, de todo mundo, quando descobriram que eu tava grávida. E eu resolvi trazer logo pra vocês, que foi o vídeo que vocês me pediram muito mesmo. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! Nesse vídeo, né, eu vou falar um pouco sobre a minha reação, a reação dos meus pais, a reação do meu namorado e a reação, assim, né, da população, de quem era próximo a mim, quem não era também. Vou contar, assim, tudo que eu lembrar. Foi assim, eu sempre tive uma menstruação muito regulada, então sempre desceu em 28 dias bem certinho. Quando deu junho de 2018, foi, né? A gente tá em 2020, 2018. Junho de 2018, eu vi que minha menstruação atrasou e não tinha descido no dia que era pra descer. E aquilo já me preocupou, porque, né, cada um sabe dos seus atos. Eu já sabia o que eu tinha feito, já sabia se corria o risco ou não. E, sim, aquilo ali me preocupou de início. Aqui em casa, somos só eu e a minha mãe, assim, de mulher, né? Então, ela tava sempre observando, assim, ela sabia se eu tava menstruada ou não. A gente usava os mesmos banheiros e tudo mais, e ela percebeu que eu não tava. E eu ainda ficava mentindo pra ela, não, eu tô sim, e ela sabia que eu não tava. Só que assim, acho que ela tava tentando acreditar tanto quanto eu. E aí, ela começou e tal, e eu comecei a comentar isso com o Felipe. Comecei a falar e tal, que imaginava o que estava acontecendo e tudo mais. E ele, não, será? E foi ficando. Aí a minha mãe ficava jogando em direto que ia mandar mensagem pra ele, perguntando. E eu sempre comentava com ele, se minha mãe mandar mensagem, você não responde, tal. Só que, né, gente, não tinha como fugir daquilo. E aí um dia ela foi e mandou. Eu já sabia que tava grávida, mas aí ela mandou mensagem pra ele perguntando se tinha possibilidade, se tinha acontecido alguma coisa. E eu tava junto com ele na hora. E eu falei pra ele, não, você responde a verdade, depois a gente conversa pessoalmente, o que tiver que conversar. Aí, nossa, gente, é mesmo, eu tenho que contar um negócio que é importante pra vocês. Aí, ele falou que tinha, assim, a possibilidade e tudo mais e tal. Aí, ela falou assim pra ele, não, então amanhã, no caso seria no sábado, amanhã vocês vão lá no SEIB fazer um exame pra saber se a Ana Júlia tá ou não. E aí, eu fui pra casa dele e tal, e aí ela foi, me mandou uma mensagem, disse que tava em tal lugar com meu pai, que era pra mim ir lá. Aí eu fui perguntar pra ela, mas você já contou pro meu pai? E ela, já. E, gente do céu, eu tava, não sei se tava branca, azul, nossa senhora. Aí eu fui. A gente foi nesse lugar. Chegou lá, gente, eu até estranhei. Eles ficaram tão assim, normal, que eu falei, não, esse trem tá... ou eles estão muito desacreditados que eu tô, ou esse trem não tá normal, não. Ou então a bomba vem amanhã. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Fiquei. Quando foi no outro dia, no sábado de manhãzinha, 7 e pouco, o Felipe já chegou aqui em casa pra gente poder ir. E aí, chegando lá, eu fiz tal, e o resultado ficava pronto 4h30 da tarde. Gente, vocês pensam o desespero de uma pessoa de manhã até 4h30 da tarde com a mãe no ouvido, querendo saber o resultado daquele trem. Eu não sabia o que fazer mais. Quando foi 3 e pouquinho, 4 horas, ela no meu pé, não entra pra ver se o trem não tá pronto. E eu não, porque não tá, e fui lá e entrei. E o negócio tava pronto. Aí tinha lá reagente, não reagente e uma outra coisa. E tinha os números. E o meu deu bem acima de não reagente. Assim, tipo, eu nem... deu muitos mil, sabe? Eu nem lembro. E na hora que eu olhei, eu falei assim, não, eu tô grávida. E ela olhou assim, ela desacreditada, ela olhou assim, ela falou, não. Aí, nisso, ela já começou a me... assim, falar aquelas coisinhas que não precisava ouvir naquela hora. E eu já comecei a chorar. Eu chorava. Gente, chorei tanto que vocês não têm ideia. Acho que tinha choro, assim, pra vida inteira. Chorei. E ela foi, na mesma hora, ligou pro meu pai.
e contou que o resultado tinha saído e que eu tava assim grávida. E meu pai já falou que ia pra lá na hora. E eu, pronto, meu Deus, agora eu tô ferrada mesmo. Por mais que eu sabia que meu pai nunca nem brigou comigo. Era uma pessoa assim, sabe, muito tranquila. Já minha mãe é um oposto. Minha mãe, o que ela tiver que falar, ela fala, ela grita, ela não tá nem aí pra nada. E aí a minha mãe começou falando e falou. Me falou um monte de coisa que não era aquilo que ela queria pra mim naquela hora e não sei o que. E eu sabia, gente, acho que todo filho entende um pai nessa situação. Acho que hoje eu, como mãe, né, eu entendo a situação deles. Eles tinham sonhos, pra mim tinham outros planos e infelizmente foram quebrados naquela hora. Então, assim, na hora do baque, a gente não pensa como vai ser a parte boa das coisas, a gente pensa sempre nas partes ruins. E eu achava aquilo super normal, não julguei, eu sabia que seria difícil mesmo. Mas, assim, né, acontece. Nisso meu pai chegou. E o meu pai, gente, ele é aquela pessoa assim que ele não grita, ele não fala nada, ele só fica martelando aquilo na cabeça dele. Se você vê ele quieto num canto, você pode saber que ele tá pensando em alguma coisa, planejando alguma coisa. E aí, na hora que ele chegou, eu tava morrendo de chorar na cama. E ele sentou assim na cama e ficou falando, tentando me confortar. Mas ao mesmo tempo que ele me confortava, eu sabia que ele tava tentando se conformar com aquilo, sabe? Porque eu sabia que pra ele tava sendo muito difícil. Então, assim, ele tinha outros, principalmente meu pai. O meu pai é uma pessoa assim, que, como ele tem outra filha, né, por fora, aquilo que ele planejou pra ele planejava pra mim também. Então, eu sabia que pra ele tava sendo um baque muito difícil. E nisso, ele tentava me confortar, falando que a vida não ia acabar por aquilo. E minha mãe gritando lá no fundo, que eu nem lembro o que era. Sei que ela só tava gritando, minha mãe só gritava e chorava junto. E meu pai não, meu pai ali tentando, né, me confortar. Nisso eu já tinha mandado mensagem pro Felipe falando que tinha dado positivo e tudo mais, que eu tava mesmo grávida. Na hora ele nem quis ir, na hora ele nem veio, porque eu falei pra ele, não vem, porque tá sendo uma confusão aqui, deixa eu resolver, mais tarde você vem aqui. Nisso ficou nessa confusão, a minha mãe saiu, minha mãe nem quis ficar muito em casa, ela saiu, foi pra casa dos meus avós. E lá ela contou pra minha avó e tal, e minha avó falou que não era pra ela ficar daquele jeito, que era uma vida que tava vindo, não tinha motivo pra ficar tão triste, tão chateada daquela forma. E quando ela já voltou assim mais tranquila e tudo mais. E eu acho assim, quem, né, queria saber assim, a reação dos seus pais, acho que pensa assim, seus pais te deram apoio ou não. E, gente, eu não tenho nada a dizer nesse sentido. Eu acho que, independente da minha mãe ter gritado, do meu pai ter, né, martelado aquilo ali a noite inteira, o dia inteiro, sei lá, talvez martele até hoje. Mas, assim, sempre me deram apoio. Então, assim, a bomba, aquilo ali acontece. Eu não sei se com todo mundo que passou pela mesma situação foi assim, mas comigo foi. E, assim, o difícil é aquele dia, é aquela hora. Depois passa, assim, as coisas vão se ajeitando, tudo vai passando. Então, assim, no outro dia já tava tudo bem, todo mundo me apoiando do meu lado e pensando no futuro. Então, assim, o princípio é isso. No começo eu não queria, assim, falar pra todo mundo que eu tava, porque eu sabia que ia ser um julgamento muito grande, eu tinha muito medo daquilo, de passar por aquilo. Nossa, gente, Manu acordou, tô escutando ela brincando ali. Vou terminar isso aqui rápido. E, o Felipe não fazia questão nenhuma de esconder. Pra quem não sabe, né, meu namorado. Não fazia questão nenhuma de esconder. Então ele postava assim, negócio de filho, e aí o povo ficava me mandando mensagem, você tá grávida? E eu, não. Tipo, o povo pensou assim, nossa, o cara engravidou outra menina. Mas não, era eu mesmo, só que eu não queria falar no momento. Mas eu sabia que ia ser necessário. E depois de um tempo, acabei contando pra quem era mais próximo de mim. E assim, o mais difícil foi o primeiro dia de voltar pras aulas da escola, assim, gente do céu. Descer pro intervalo, eu desci no meio da minha roda de amigos, assim, eu pedi todo mundo fazer uma rodinha, eu desci no meio, escondidinho, eu não queria que ninguém me visse. A blusa mais, eu nem tinha barriga, mas a blusa mais folgada que eu tinha, eu fui. Nem fui de uniforme. Porque, gente, aquilo ali pra mim era desesperador. Descer no intervalo com todo mundo me olhando, não esqueço. Os grupinhos, assim, olhando pra mim lá na escola. Quem estudava lá vai lembrar.
que assistiu meu vídeo, saiba que se você era desse grupinho, você me deixou muito chateada. Mas, assim, eu lembro de todo mundo olhando e comentando. Mas, eu tive muito apoio dos meus amigos. São meus amigos que são até hoje, né? E nada a dizer, assim, nesse sentido. E foi basicamente isso, assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de deixar o like. Foi um vídeo que vocês pediram muito, então compartilhem, né? Contem pra todo mundo, peçam todo mundo pra viver. Me sigam no Insta. E é isso, tchau!